Castamente vença tudo, que os sentidos pedem tanto. Vosso espírito guarde puro, nosso corpo templo santo. E aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Nós estamos aqui hoje com mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. E dando continuidade à nossa série sobre os 7 pecados capitais, hoje nós vamos estar conversando sobre o pecado da luxúria, que, diferente do que muitos podem pensar, não tem nada a ver com luxo, não tem nada a ver com ostentação, viu? Porque muitas vezes eu já ouvi isso e não tem nada a ver. Diz assim no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2351. Tá falando lá sobre as ofensas à castidade. Por quê? A luxúria, ela é justamente uma dessas ofensas à castidade. É um desequilíbrio na nossa castidade, é um desequilíbrio quanto a este mandamento da lei de Deus, guardar a castidade. E nós sabemos bem, até aqui no canal nós já conversamos muito sobre isso, que o ser casto não é só não ter relação sexual. O ser casto é nos meus pensamentos, é na forma como eu me visto, é na forma como eu converso, é naquilo que eu transmito para as pessoas que estão perto de mim também. Tem um parágrafo um pouquinho antes desse que eu falei com vocês, que está falando, aqui no Catecismo sobre os assuntos das diversas formas de castidade. Tem um pontinho que diz assim: existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira dos esposos, a segunda da viuvez e a terceira da virgindade. Nós, igreja, não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso, a disciplina da igreja é rica. Então, essas 3 formas de se guardar a castidade, a igreja reconhece e valoriza de forma muito santa e de forma muito maravilhosa. Seja na sua vida matrimonial, seja na sua vida de viúvo, de viúva, ou seja na sua vida como pessoa que quer guardar a sua virgindade por amor ao reino dos céus, que é no caso dos sacerdotes que vivem o celibato, no caso dos religiosos e religiosas que vivem o celibato, ou no caso daquele que, como eu, vivem o celibato pelo reino dos céus. E assim diz aqui no Catecismo, no parágrafo 2351, sobre a luxúria. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo. Veja que aqui o Catecismo está até citando para nós que é moralmente, não diz aqui nem religiosamente, espiritualmente, é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e união. Porque nós bem sabemos, meus amigos, que a intenção do ato sexual na vida matrimonial é a união deles e a procriação. A finalidade do casamento, a finalidade da união matrimonial é essa, unitiva e procriativa. Então, quando eu vivo uma sexualidade desregrada fora dessas intenções, eu estou cometendo o pecado capital da luxúria. Quando, por exemplo, aqui no Catecismo também cita, algumas dessas ofensas que caracterizam muito o pecado da luxúria. A masturbação, a fornicação, que no caso é a união carnal fora do casamento, você praticar ato sexual sem ser casado, a pornografia, a prostituição e também o estupro. Então são essas as formas de se praticar a luxúria. Então são essas, e dentro desses pontos nós encontramos tantos outros ramos, como aquilo que nós conversávamos. A luxúria é o pecado mãe. Quais são os filhos? Então, uma santa forma de combater a luxúria é guardando a nossa castidade. Deus criou o nosso corpo, Deus criou a nossa vida, Deus criou homem e mulher de forma muito perfeita, de forma a se unirem ou de forma a poderem usar todas as suas potencialidades, usando tudo isso, guardando tudo isso ou potencializando tudo isso para outra coisa, para um bem maior. Eu não vou me relacionar sexualmente porque vivo o celibato,
mas eu vou usar essa potência que existe dentro de mim para um bem maior, para Cristo, para a evangelização. Então guardemos a nossa castidade. Em um mundo em que castidade às vezes é sinônimo só disso. Ah, eu não faço sexo. Mas em compensação você se masturba, em compensação você quando namora, né, só não faz sexo. Então, poxa, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós vestimos, calças justíssimas, né? Como diz uma irmã minha, mais justa do que Deus, né? O que eu vou causar no meu irmão com essa roupa? Pra que isso? Quem precisa aparecer é Cristo e não o meu corpo. Naquilo que nós chamamos de teologia do corpo, de São João Paulo II, o corpo foi a forma que Deus quis criar, foi o que Deus quis criar para manifestar de forma visível aquilo que é invisível do mistério de Deus. Então, os nossos corpos, irmãos, são para manifestar a glória de Deus e não para manifestar a nós mesmos. Então, que verdadeiramente combatamos esse pecado que está tão forte, muitas vezes na nossa própria vida, muitas vezes na sociedade. Combatamos o bom combate, sejamos fiéis a Cristo, sejamos castos. Mãe castíssima, rogai por nós. Mãe puríssima, rogai por nós. Deus abençoe muito você, um grande beijo e um forte abraço. Fique com Deus.